Oi meninas, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui para falar de um tema que é complexo, muito complexo, que é o aborto. Então, em primeiro lugar, eu quero me reapresentar para dizer de que lugar que eu tô falando. Então, eu sou CEO do Mames na Madrugada, então o tema da maternidade é um tema que atravessa meu cotidiano, meu dia a dia. A gente trabalha fazendo conteúdo para o site, a gente tem acesso aos posts de 13 mil mulheres, então acaba que a gente fala bastante do tema maternidade. Além disso, eu sou doutora em psicologia, né? Então, trabalhar com as questões humanas, os sofrimentos, os desafios também faz parte do meu dia a dia. Eu atendo em clínica, então isso vai formando bastante a minha opinião sobre o assunto. E, em terceiro lugar, nesse assunto, nesse aspecto, eu sou mãe de 2 crianças. Quando a gente trata da questão do aborto, ela atravessa vários âmbitos, né? A gente pode falar do ponto de vista da religiosidade, a gente pode falar do ponto de vista da saúde pública, a gente pode falar do ponto de vista da segurança, a gente pode falar do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista do papel do Estado na nossa vida. Tem uma série de fatores que podem fazer a gente refletir quando a questão é aborto. Então, como todas as questões complexas, não tem uma resposta simples. Não é só uma questão de concordar ou discordar, né? Depende de que lugar você está falando daquele momento. Com o passar dos anos, da minha experiência na clínica, na minha experiência como mãe e também aqui no Mames na Madrugada, o que eu percebo é que, assim, o maior pânico das pessoas que querem ser mães, ou que estão tentando, ou que estão grávidas, é perder o bebê. São 40 semanas aproximadamente que você faz xixi e todas as vezes que você faz xixi você olha para ver se não tem sangue no papel ou na calcinha. Então, talvez quando a gente fale a palavra aborto já dentro de um grupo de mães ou para esse público, já é uma palavra quase que impronunciável, né? É assim, é o maior temor, é a maior ferida, né? Então ele já é um assunto que com esse viés é difícil de debater, de refletir, já por si só ele já é dolorido. Além disso, a gente coloca ainda um aspecto que se usa a mesma palavra para o aborto para quando você perde um neném espontaneamente, né? Então, quando você vai lá e perde o bebê, você tá com os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos, as suas expectativas em cima desse bebê e perde, também chama aborto. Então, ficam 2 coisas diferentes associadas. Bom, posto isso, quero colocar o que eu entendo como saúde. O que é saúde para mim, Vanessa? A partir desses aspectos que eu já me apresentei, ou me reapresentei no caso. Saúde para mim é do ponto de vista biológico e do ponto de vista emocional. Eu não consigo separar o que é um corpo saudável de uma mente saudável. Aliás, isso é uma mania, uma teimosia aqui do Ocidente que eu não concordo, né? Quer dizer, a área da psicologia, ela tende a manter unido o que é unido. Nós somos uma coisa só, corpo e mente. Então, quando eu falo do ponto de vista da saúde, eu, enquanto psicóloga, não consigo dizer que existe uma mulher que opte pelo aborto e passa por esse processo impunemente. Ela paga um passivo emocional muito alto e isso é de uma dor tão profunda que eu vejo pouco ser discutido. Eu vejo bastante aborto ser discutido do ponto de vista da religião. Vejo bastante ser discutido do ponto de vista de política pública. Então, quando a gente fala assim, o Estado tem que arcar com o aborto, ou mulheres com poder aquisitivo, elas têm o direito a um aborto seguro e mulheres pobres não têm esse direito, a gente está discutindo o viés do ponto de vista físico. Nunca vejo a gente discutir isso do ponto de vista emocional. Então, toda vez que a gente levanta a bandeira de um aborto possível, de um aborto assistido, de um aborto legalizado, de um aborto feito com segurança, que garanta que essa mulher seja bem assistida, isso inclui o fato de que ela deveria ser assistida do ponto de vista emocional. Na minha experiência clínica, na minha experiência aqui no Mames,
É muito raro, para não dizer impossível, que uma mulher que tenha passado pelo processo de um aborto não carregue cicatrizes profundas de alma. As pessoas que tiveram filhos, por exemplo, pessoas que na minha adolescência engravidaram, tiveram filhos, pessoas próximas, pessoas da minha família, e tiveram, apesar da gravidez não planejada, tiveram o bebê, dificilmente elas se arrependem do nascimento do bebê, né? Porque o bebê, ele traz consigo uma série de questões, né? Traz amor, traz vínculo, traz desafios, claro, não é? Unicórnios coloridos, ter filhos. Mas, em geral, as pessoas não têm o arrependimento. Muito pelo contrário, elas ficam até com remorso de terem contado que elas pensaram nessa possibilidade. Em compensação, as pessoas que tiraram seus bebês de uma gravidez não planejada, em geral, elas ficam com alguma sequela emocional muito grande, que é isso que eu chamei de cicatriz de alma. Essa cicatriz a gente não fala. É claro que as pessoas que defendem o aborto, elas não planejam que as mulheres falam, uau, vamos engravidar por aí e fica fazendo aborto. Ou, o sonho da minha vida é que a minha filha passe por essa experiência. Não é disso que essas mulheres falam. Óbvio. Então também tem que tomar cuidado para não colocá-las nesse lugar. Porque o que elas estão dizendo é assim, que todas as mulheres têm o direito de decidirem sobre o seu corpo. E aí fica uma frase quase que um clichê. Eu tenho direito ao meu corpo. O que elas estão querendo dizer é que se defenda o direito da escolha. Eu tô complementando essa ideia que, assim, toda vez que a gente tiver que pensar sobre um aborto, a gente leva em consideração os aspectos emocionais. E a profundidade que essa decisão ela atinge, ela é imensurável, muito dolorida e deixa sequelas profundas, tanto na mulher que faz, quanto nas pessoas que são cúmplices. As pessoas que estão ali juntas. E é isso, acho que eu espero ter conseguido fazer refletir um pouquinho de um outro lugar, que não é o lugar da política pública, não é o lugar da religião, mas é o lugar do sofrimento humano, que ele é muito complexo para ser um simples eu apoio ou eu não apoio, né? E as mulheres que passam por isso, elas ainda são muito julgadas, né? Tem nomes fortes, né? Assassinato, E acho que só colabora para que esse sofrimento aumente e para que a nossa sociedade fique mais e mais doente. Então, acho que são reflexões muito complexas, né? E como todos os temas complexos, não tem resposta simples. É isso. Obrigada, pessoal. Até mais.